Olá, queridos e queridas do nosso Conquistar. Eu sou o professor Josiro Malagueta, do componente de Sociologia, do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos para a nossa aula? A aula 3, Sociologia, tem como tema Você tem fome de quê? E o objeto de conhecimento, Direitos, Cidadania e Movimentos Sociais. Vamos para a nossa dúvida? O que exatamente são políticas públicas, como são definidas e como se refletem no nosso cotidiano? Você já ouviu falar de políticas públicas? Tem ideia de como elas são formuladas e se elas refletem no nosso dia a dia? Muito bem, vou deixar um tempo com vocês, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, a nossa dúvida era sobre políticas públicas, não é isso? E agora nós vamos tirar a nossa dúvida. O que são políticas públicas? Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado, que engloba o governo federal, o estadual e o municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, visando garantir determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Então, ficou claro aqui o que é política pública? Por exemplo, o programa Bolsa Família é um programa, é uma política pública, né, que atende uma camada da população que é mais necessitada, que tem menos recursos. Mas nós temos aí o SISU, nós temos aí, né, o Programa de Agricultura Familiar, o PRONAF, tem vários outros programas que são políticas públicas, é isso? Vamos então ver como continuar a nossa reflexão aqui sobre políticas públicas. A política pública ela é orientada por ideais que transcendem governos e que se mantêm no longo prazo, como é o caso do Bolsa Família e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Por que, professor, o senhor disse que ela transcende os governos? Porque ela é uma política de Estado, ela não depende do governo que está no momento, entendeu? Então, o governo pode até não achar que não é prioridade aquela política e diminuir os recursos, mas ela vai permanecer. É isso? Quando volta o outro governo, ele vai então incentivar e vai levantar quando ele acha que aquela política é uma política importante, certo? Então ela transcende o governo, porque ela é uma política de Estado, certo? Anotem bem isso aí. Vamos lá então, continuando? Como são definidas as políticas públicas? Onde que se define isso? Elas podem nascer de uma ação do Executivo ou como um projeto de lei no Poder Legislativo, isto é, na Câmara, no Senado. Mas ela pode ser também um projeto que nasce do Poder Executivo e aí o Poder Executivo leva para o Congresso e ela então é votado e aí se começa a implementar essas ações, certo? Muito bem. Tá, vamos então, continuando? As políticas públicas são definidas no Poder Legislativo, o que insere os parlamentares, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. Por que são definidos aí? Porque ela pode nascer de uma ação do governo federal, do Poder Executivo, mas ele tem que necessariamente mandar essa proposta para o Congresso, e é o Congresso que vai votar, não é isso? Mesmo que seja uma ideia e uma ação do governo do Poder Executivo. Muito bem,
Vamos então continuar. Vejam lá, o Poder Executivo, depois de aprovada a política, qual é o papel do Executivo? É colocar em prática, é implementar a política, certo? E a sociedade civil, professor, como é que fica? A sociedade civil e seus vários grupos, como imprensa, grupos de interesses, os sindicatos, entre outros, né? Além de oferecer as demandas, que eles também podem oferecer para os entes públicos, também eles acompanham, né, o processo de sua implementação e de sua avaliação. Então a sociedade civil está aí participando. Por isso que ela é uma ação de cidadania, certo? Muito bem. Mas quais são os atores, professor? Quem é que está envolvido no processo de elaboração e de implementação dessas políticas? Então, dois atores mais diretamente envolvidos podem colaborar na elaboração e na implementação das políticas, certo? Quem são esses atores? Vamos lá. Os estatais. Quem são os agentes estatais, atores estatais? São os que exercem funções públicas no Estado, né? Senadores, os deputados, o governador, né? o presidente da República, prefeitos, vereadores, os deputados estaduais, deputados distritais, no caso do Distrito Federal, certo? Então, veja, são os atores chamados públicos, né? Estatais. E quais são os outros atores? Os privados, a iniciativa privada, isto é, a sociedade civil, né? Essas pessoas não possuem vínculo direto com a estrutura administrativa do Estado, mas trazem demandas até o Estado. Eles vão levar as demandas para o Estado e o Estado, então, vai, a partir daí, vai criar, vai desenvolver a política e vai implementar. E a sociedade civil tem o papel de participar no acompanhamento da implementação e da avaliação das políticas, certo? Muito bem. E aí, nós vamos trazer aqui a chamada tipologia das políticas públicas a partir de Theodore Louis, né? O que ele diz, como é que ele define as políticas públicas? Ele diz, olha, existe 4 tipos de políticas públicas. A primeira são as chamadas políticas públicas distributivas. Essas políticas, elas alocam bens e serviços a frações específicas da sociedade. Quem que financia essas políticas? Segundo ele, a sociedade como um todo, mediante recursos por meio de orçamento público, né? E são políticas que enfrentam pouca resistência. Ele dá exemplo, como questão de ajuda às vítimas de desastres ambientais, de enchentes, de deslizamento de terra, né? Então, é um tipo de política que ele chama de políticas distributivas, certo? Qual é o segundo tipo? As chamadas regulatórias. Elas referem-se à legislação e a um instrumento que permite regular, isto é, normatizar a aplicação de políticas redistributivas e de políticas distributivas, como, por exemplo, a lei de uso do solo e o plano diretor de uma cidade. É isso? Financiamento dessa política depende dos recursos dos poderes dos atores embarcados nessa política, que estão aí envolvidos. Exemplo, ele coloca como exemplo lei ambiental, por exemplo, a emissão do gás monóxido de carbono permitida para os veículos automotores é de 3%. Então, é uma política chamada política regulatória, que vai regular, que vai normatizar, certo? Muito bem. Tem mais uma? Tem mais uma, a terceira, que é as chamadas políticas redistributivas. Essas políticas redistributivas, elas distribuem bens ou serviços a segmentos particularizados da população, por intermédio de recursos oriundos de outros grupos específicos. Então, é a questão do financiamento. Quem vai financiar? As camadas mais altas da sociedade, aqueles que têm mais recursos, pagando impostos, e com esses impostos, os governos investem em programas, por exemplo, como programas habitacionais, que é o caso do Minha Casa Minha Vida, né? Reforma agrária, também outro tipo de políticas redistributivas. E o próprio salário mínimo, né, é uma política redistributiva, certo? A política do salário mínimo. Muito bem.
Vamos aqui para a próxima, são as chamadas políticas constitutivas. Essas políticas, elas visam estabelecer as responsabilidades das esferas de poder. Como assim, professor? Elas procuram distribuir a determinada responsabilidade dos entes federados. Por exemplo, quem cuida da educação do ensino médio? No caso, o ensino médio ela é uma responsabilidade de quem? Dos governos estaduais, é isso? O ensino infantil e o ensino fundamental de primeiro segmento, ela é de responsabilidade dos municípios. Assim como a questão da segurança pública. A segurança pública, ela é de responsabilidade de quem? Dos estados, né? Os governos estaduais é que são os responsáveis pelas políticas de segurança. Vejam lá, então por isso são chamadas de políticas constitutivas. Muito bem, vamos aí para mais algum exemplo? Vejam lá, ó. Eu já falei da questão da segurança pública, né? Que é de responsabilidade do governo estadual. Né? E quem que financia essas políticas? Toda a sociedade como um todo, a partir de quê? Do orçamento público. Que o orçamento público é votado, onde que é votado? É votado aí no Congresso Nacional, é votado na Assembleia e é votado nas câmaras de vereadores, certo? Muito bem. A gente viu então aqui o que são as políticas públicas, como é que elas são definidas e quem que participa, né, da elaboração e da implementação dessas políticas, certo? Vamos então para o nosso checklist. Muito bem. Nós vamos então agora ver o que são políticas públicas. É isso? Vamos lá para o nosso checklist. A gente vai então fazer aí uma síntese, né, do nosso conteúdo que nós desenvolvemos na aula. Para começar, nós vamos falar o seguinte: o que são programas e ações desenvolvidas pelo Estado, seja ele federal, estadual ou municipal, visando garantir direitos de cidadania. O que são isso? São políticas públicas. Então, políticas públicas é exatamente isso. São os programas e ações que os governos desenvolvem para levar cidadania para as pessoas, certo? Direito de cidadania. As pessoas mais simples, mais necessitadas, ou então, mesmo que não sejam nesse sentido de atender pessoas mais necessitadas, mas também políticas de desenvolvimento do Estado, que pode ser políticas que vão ajudar, por exemplo, um determinado setor da sociedade, como, por exemplo, os empresários, né, o setor industrial, né, o setor de transporte, o setor de energia. Então, o governo pode criar políticas que vão beneficiar um determinado setor, ou um determinado grupo cultural, ou um determinado grupo étnico, não é isso? Um fragmento da sociedade, como, por exemplo, as mulheres, os negros, os indígenas. Né? Então, pode-se criar políticas públicas para atender um determinado segmento, mas também pode atender a sociedade como um todo. Essas ações são denominadas de políticas públicas, certo? Vamos então ver mais uma parte? Nós vimos o seguinte, que as políticas públicas, elas são definidas por atores estatais e pela sociedade civil organizada, que são chamados de atores privados, certo? Então, dois atores principais atuam na elaboração e na implementação das políticas públicas, que são eles, os atores estatais, né? São os atores que estão envolvidos com o Estado, com a administração pública, e os atores chamados privados, que é a sociedade civil como um todo, a sociedade civil organizada, né? Os movimentos sociais, os sindicatos, né? E como um todo vão atuar também na elaboração dessas políticas e vão também acompanhar a implementação e a sua avaliação, certo? Vamos ver mais uma parte? Nós vimos o seguinte, que as políticas públicas estão agrupadas em 4 grupos. Quais são eles? Segundo aí a tipologia de Theodore Louis. Ele diz o seguinte, que existem políticas públicas, chamadas de políticas públicas distributivas, né? São aquelas que visam, por exemplo, ajudar um determinado segmento da sociedade que sofreu, por exemplo, por uma questão
de um desastre natural, uma enchente, né, ou um deslizamento de terra, etc. Chamada de políticas públicas distributivas. Ele diz que existem as chamadas políticas públicas regulatórias, que são aquelas que vão normatizar a própria implementação das políticas públicas distributivas e distributivas, ou redistributivas, e existem as políticas redistributivas, que são aquelas que vão distribuir ou redistribuir os recursos para parte da sociedade mais necessitada, como a gente pode ver programas como o Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, etc. E as chamadas políticas constitutivas, que são aquelas que vão dar uma constituição para um determinado assunto da sociedade, como, por exemplo, o uso do solo, questão da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, né? Então, essas políticas são políticas que são pensadas e elaboradas no Estado, para beneficiar a população como um todo, certo? Muito bem. E agora, vamos para a nossa dica. Muito bem, fique aí atento, vamos anotar o nosso Anote Aí 1. As políticas públicas são ações que contemplam áreas como saúde, educação, meio ambiente, segurança, entre outras, que têm a ver com o nosso dia a dia. Então, as políticas públicas, elas afetam diretamente a nossa vida, certo? Tanto no campo da saúde, como no campo da educação, como no campo do meio ambiente, como no campo da segurança pública, né? Então, vai sempre trazer aí benefícios para a população. Então, é importante, anote aí essa questão. E ainda falando das políticas públicas, nós vamos para o nosso Anote Aí 2. Vejam lá. As políticas públicas podem surgir por iniciativa do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou ainda por iniciativa da sociedade civil organizada. Professor, explique para nós essas questões aí, que tem muita coisa que a gente não está entendendo. Então, iniciativa do Poder Executivo. Quem é o Poder Executivo? O Poder Executivo são, no caso da União, o Presidente da República. Não é isso? No caso do Estado, do ente estadual, o Poder Executivo é o governador. No caso dos municípios, o Poder Executivo são os prefeitos, né? E o Poder Legislativo, a nível federal, Poder Legislativo é o Congresso Nacional. Professor, o que é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional é o Senado e a Câmara juntos. Eles formam o Congresso Nacional, Poder Legislativo, né? Cada um tem seu presidente da Câmara, o presidente do Senado. Então, junto é o Congresso, certo? E nos estados, as assembleias legislativas estaduais e no Distrito Federal, a Câmara Distrital. E nos municípios, as câmaras de vereadores. Vejam lá. Então, nós vimos que são esses poderes. Mas a ação da iniciativa privada também é muito importante nesse processo das políticas públicas. Quem é? A sociedade civil organizada, né? São as entidades, tanto sociedade de classe, pode ser a dos empresários, como dos trabalhadores, mas pode ser também os movimentos sociais, como os movimentos dos negros, movimentos dos LGBTQIA+, pode ser dos indígenas, né? Movimento de mulheres. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela surgiu, né, da força do movimento das mulheres, que aí nasceu uma política pública, né, para um determinado segmento da sociedade, que são as mulheres. Vejam lá, ação de quem? Da sociedade civil. Então, participam da elaboração das políticas públicas, tanto o poder público, né, o poder político, como a sociedade civil organizada, certo? Anotaram? Muito bem, vamos então para o nosso encerramento. Esta foi a nossa aula. Peço que vocês nos sigam nas redes sociais, Semean, @Centro de Mídias _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducan. E até uma próxima aula.